Fala pessoal, Benedito Filho do canal Improvilog. Hoje nós vamos falar a respeito de dois conceitos importantes, com certeza que serve para você olhar para a sua produção e identificar possíveis problemas que estejam ocorrendo, ok? Rapidamente, nós vamos falar hoje sobre Takt Time e falaremos também sobre Overall Equipment Efficiency, ok? Nós vamos aqui falar um pouco a respeito de cada um deles e como calcular, ok? Para você aí ter uma ideia e dar uma olhada na sua produção. Mas fica conosco até o final, curte, compartilha com seus amigos, amigas, aqueles que têm interesse a respeito de Lean Manufacturing, ok? Mas vamos lá. Takt Time, o que é? O Takt Time, ele é o tempo que deve definir o nosso ritmo de produção, tá? Takt Time, então, como que eu faço esse cálculo? Para saber o meu tempo, essa definição, como que eu defino? Então, nós temos que fazer o tempo disponível pela produção dividido pelas unidades necessárias de produção. Então, podemos dizer tempo disponível dividido pela quantidade de itens ou de peças que os clientes estão precisando. Seria isso, tá? Mas e o que é o tempo disponível? Exemplo, turno de 9 horas por dia, então esse tempo disponível seria 9 horas, eu multiplico vezes 60 minutos, então nós teríamos aí 540 minutos, ok? Correto? Esse seria o tempo total que eu teria aqui, que eu poderia considerar para definir o nosso ritmo de produção? Não, eu não posso considerar. Por quê? Nós precisamos descontar as pausas. Seria, por exemplo, digamos que 10 minutos para ligar a máquina, as máquinas ali, né, o Parque Fabril, logo cedo, isso se a fábrica não rodar 24 horas. Digamos que 2 pausas aí para café no decorrer do dia, 2 pausas de 10 minutos, só aqui 30 minutos. E também 20 minutos aí, vamos dizer, para desligar as máquinas no final do dia. Então, digamos que nós teríamos aqui 50 minutos de pausas, né, entre algumas necessidades aí que ocorrem. Então, 540 menos 50 minutos, nós teríamos aqui 490 minutos disponíveis, né? Teoricamente, era o que definiria ali o nosso ritmo de produção, ok? Porém, nós não podemos afirmar, né? Porque, imagine, 490 minutos é a nossa base para determinarmos o tempo produtivo. Se, por exemplo, o cliente solicitar 50 peças por dia, qual será o nosso Takt Time? O tempo de produção por peça, né? Então, imagine, 490 dividido por 50, nós teríamos ali o nosso tempo por peça, 9,8 minutos por peça. Mas qual o tempo de ciclo em que a fábrica deverá operar para atender a demanda? Será que seria 9,8? Será que seria 9,8? Não, não seria. Por quê? A produtividade ela não está em 100%. Então, assim, mas nós precisamos fazer outros cálculos aqui para saber a respeito da nossa eficiência, saber um pouco mais a respeito aí da nossa capacidade aí de produtividade, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Nós temos que calcular o OEE, que é o Overall Equipment Efficiency, que em português quer dizer eficiência geral da máquina ou calcular a eficácia da máquina, né? É um indicador para medir a eficiência das máquinas, tá? Então identifica quais são as causas para uma máquina não estar operando, né? Qual seria um cenário perfeito? O cenário perfeito é a máquina produzindo 100%, com qualidade 100% e vendendo, né? Os vendedores vendendo tudo 100%. Então isso seria maravilhoso, seria o mundo perfeito. Mas antes de entrar no conceito de OEE, eu preciso falar para vocês sobre as 6 perdas de Nakajima. Quem foi Nakajima? Nakajima é aquele que trouxe aí o TPM aqui para o Brasil, tá? Ele que é aí o pai aí do TPM no Brasil. Mas vamos lá, quais são essas 6 perdas de Nakajima? Perdas por quebra, perdas por setup ou regulagem,
perdas por ociosidade ou pequenas paradas, perdas por redução de velocidade, perdas por problemas de qualidade, perdas por queda de rendimento. Então, essas são as perdas de Nakajima. E quais as ligações? Nós temos aqui 3 fatores ligados dentro do OEE. Quais são? Disponibilidade, performance e qualidade. Quais são os fatores que estão ligados aí a cada um deles? A disponibilidade, o que pode estar implicando em eu não ter disponibilidade total para a utilização da máquina? Pode ser quebra ou falha, ou setup ou regulagem da máquina. Em relação à performance, o que pode estar implicando? Pequenas paradas ou uma queda de velocidade, né? E em relação à qualidade, produtos defeituosos e também uma queda de rendimento, né? Algum problema aí nós podemos considerar na máquina. E como que nós calculamos o OEE de disponibilidade, tá? Estou falando um pouco rápido, mas eu vou deixar o material aqui disponível, dá uma olhada, entra lá, deixar um link aqui pro LinkedIn, você consegue baixar o material PDF, ok? Então, como que nós fazemos esse cálculo do OEE de disponibilidade? É o tempo programado disponível da máquina, né? O tempo disponível da máquina dividido pelo tempo programado disponível. O que seria que resultaria o quê? Na disponibilidade. Então, como que é? Rapidamente. Digamos que eu tenho uma dobradeira, ela é programada para trabalhar 18 horas e em 2 turnos diariamente. Então, em um dia normal, a dobradeira ela tem uma parada programada de 30 minutos, porém, em um dia ocorreu um problema mecânico. Então, a máquina ela deve ou ela esteve parada por 2 horas, imagine. Então, vamos lá. Qual era o tempo programado? 18 horas. Então, 18 vezes 60 minutos, nós teremos aqui 1080 minutos. Mas lembra que ela tem uma parada programada de 30 minutos? Então, de 1080 caiu aqui para 1050 minutos de disponibilidade. O tempo disponível para a produção de 1050, só que nós tivemos 2 horas que ocorreu um problema mecânico na máquina, na dobradeira, né? Então, 1050 menos 120 minutos. Então aqui, qual o meu tempo disponível dessa máquina? 930 minutos. Então a eficiência de disponibilidade seria 930 dividido por 1050, que seria o quê? 0,88, né? Ou 88% por causa do problema mecânico. Entendeu? Então essa seria aqui a minha eficiência de disponibilidade, ok? E como calcular em relação à performance? Em relação à performance, é o que é o tempo programado para dobrar X peças. Como que eu calculo? Que seria o tempo programado para dobrar dividido pelo tempo utilizado para dobrar, né? Que seria aqui igual a performance. Para ficar fácil o entendimento, vou trazer aqui mais um exemplo. Então, a mesma dobradeira, ela foi projetada para dobrar 60 peças por hora. Então, quer dizer, uma peça por minuto. Então, em um dia normal de produção, no final do dia, foi percebido que ela produziu apenas 790 peças. Então, assim, e aí? Houve algum problema na nossa performance? Então, vamos ver. Então, o tempo programado seria 18 vezes 60 minutos, menos 30, aquela parada, 1050 minutos. Então, os 1050 minutos, que seria o tempo operacional, mas nós tivemos 2 horas que a máquina ficou parada por um defeito, por um problema mecânico. Então, nós tivemos agora o que? Reduziu para 930 minutos, ok? Então, imagine, tempo que deveria ser gasto para dobrar essas 790 peças. 790 minutos. Por quê? 1 minuto por peça, ok? Então, considerando isso, qual foi a minha performance? Então, eu tenho que fazer a divisão. 790 peças que nós produzimos, dividido por 930 minutos, né, que era a disponibilidade da minha máquina. Então, assim, quanto que nós tivemos? 0,84 ou 84% de performance nesse caso.
Observe que, nesse caso da performance, lembrando aqui das perdas de Nakajima, ele está ligado com o quê? Com pequenas paradas, né? Não sei se esse de 2 horas nós podemos considerar como pequena parada, dependendo aí do tamanho da empresa, né, da produção. 2 horas é bastante tempo, mas veja só. E queda de velocidade, aconteceu algum problema, tá? Então, mas veja que a performance ficou em quanto? 84%, tá? E para calcular, nós vamos falar sobre também OEE de qualidade. Então, vamos lá. Imagine a mesma dobradeira, a mesma situação, né? A dobradeira que ela foi projetada para dobrar 60 peças por hora, né? Uma peça por minuto, em um dia normal de produção. Só que no final do dia a quantidade produzida foi de 790, porém, dessas 790, 58 peças elas foram produzidas de forma defeituosa. Então, essa peça estava com defeito no final. Então, como que eu calculo isso? Qualidade igual, né? Então, vamos lá. Qualidade que é igual à quantidade total de peças que foram produzidas, que é 790, menos as 58 peças defeituosas, né? Qual o resultado? 732 peças. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir essas 732 peças pelas 790, que foi o total produzido. Então, que daria aqui no caso 0,92 ou 92%. Então, assim, a minha qualidade de produção, né, foi de 92%. E agora, como que eu faço o cálculo do OEE para saber qual foi o meu OEE? Lembrando que OEE significa Overall Equipment Efficiency, que seria a eficiência da minha máquina. Então eu tenho que fazer o OEE, que é igual à disponibilidade, multiplicado pela performance, multiplicado aí pela qualidade, né, as porcentagens de todos esses casos que nós abordamos. Então, digamos, OEE é igual a 0,88, que foi do primeiro cálculo que nós fizemos a respeito da disponibilidade, multiplicado pela 0,84, que foi a nossa porcentagem aí de performance, multiplicado aí pela nossa porcentagem de qualidade, tá? Então, no final, que daria igual a 68%. Então, 68% aqui foi a minha eficiência dessa máquina, desse contexto aqui que nós desenhamos. Ok, pessoal? Então, veja como é interessante, é importante saber disso, porque são informações que você pode utilizar ou aplicar na sua máquina, ou aplicar no seu dia a dia, né, e você descobrir quais os problemas que estão ocorrendo na sua produção. Ok, pessoal? Nós ficamos por aqui, né, senão o vídeo fica muito longo, mas não esqueça que melhorar é uma necessidade.